Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no YouTube da Carta Capital. Meu nome é Breno Tardelli e essa é mais uma edição do programa Carta Aberta. Esse programa é um programa, acredito que o mais especial que eu já fiz, toda a minha trajetória, porque é um programa que eu não conseguirei esconder as minhas emoções aqui, porque eu estou diante de uma pessoa que não só é um brilhante jurista, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, um homem muito corajoso, um homem que vai contra a corrente, sem medo de tudo que possa vir com isso, mas também que é meu pai. Então, estamos aqui, senhoras e senhores, com ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Tardelli. Oi, pai, tudo bem? Olá, eu quero cumprimentar aos que nos assistirem no Carta Aberta, aos nossos amigos, às nossas amigas, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, e dizer que, inicialmente, que eu acho que eu não vou me sair muito bem hoje, porque vai haver uma mistura entre razão e emoção, e eu tenho certeza, como sempre na minha vida, a emoção ganha. E claro que nós vamos conversar, Breno, de coisas que vivemos juntos. Tudo que a gente viveu junto, eu posso dizer às pessoas que estão me assistindo, o melhor de tudo foi ter vivido com você. Quando eu tinha cabelo, usava calça 38, eu sonhava muito com uma coisa chamada paternidade. Eu queria muito ser pai. Quero muito ser pai. E de tudo que fiz na vida, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. O que eu mais gostei de fazer foi ter sido pai. Eu queria dizer que é uma honra, é uma alegria, vai ser difícil. Vou me perder aqui. Eu vou começar a entrevista com aquele garoto de Ribeirão Preto. Quem que é esse menino? Quem que é esse adolescente? Em 1964, eu tinha 8 anos de idade. Portanto, eu vivi a enorme parte da minha vida num regime ditatorial militar. Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Uma tensão, e era muito diferente, o mundo era muito diferente. Nós não estudávamos, história era proibido estudar, sociologia era proibido estudar, perguntar era proibido perguntar. Era um ensino muito de datas. Né? Eu até hoje sei a data de tudo quanto é coisa que aconteceu no Brasil. E nós corríamos de medo, porque nossas mães assim nos diziam, dos subversivos. Havia essa expressão na época. Pessoas que subvertiam e que queriam destruir a família, destruir o país. Eu não entendia muito bem o que era isso. Tinha um bar perto de casa, Branco, que era o bar do São Miguel. Bar de vila de interior. E nesse bar tinha um cartaz, eu lembro direitinho disso, dos procurados pelo regime militar. Aquilo, para a gente, era como se tivesse um cartaz marciano, mas como procurado, o que é, o que está acontecendo. Nós não sabíamos, a criança não sabia. À medida que a gente foi crescendo, que a gente foi percebendo que alguns pais iam, ficavam um tempo longe e voltavam mal. Eu conheci 3 que foram presos na ditadura militar e voltaram afundados no sofá. E os filhos, que eram os amigos, né, falaram assim, puta, meu pai foi fazer uma viagem e voltou muito estranho, meu pai está muito estranho, meu pai chora o dia inteiro, meu pai está muito calado, meu pai está... Eram aqueles que passaram pelas prisões do regime militar. Fui sempre um bom aluno e, a partir dos 16 anos, eu comecei a ter uma visão mais, assim, em razão de alguns professores que eu tive no colégio, que foram muito importantes,
a gente começou a ver mais aberto, né? O AI-5, né? A gente começou a entender o que era o AI-5. E aí você começa a ir formatando um pensamento um pouco mais... Hoje as pessoas diriam progressista. Naquela época não era progressista, naquela época era subversivo, né? Eu me lembro que uma das primeiras namoradinhas que eu tive, a mãe dela detestou a ideia de me namorar porque eu era subversivo. Nós não éramos boas companhias. A gente era sempre aquele moleque que tem algum problema, porque tem umas ideias estranhas. Você viveu a ditadura militar, inclusive no período de abertura democrática, mas onde você já era promotor de justiça Sim, na ditadura, né? eu sou jurássico. Eu entrei no ano de 1984, certo? Logo depois das primeiras navegações, assim, sabe? Eu entrei, o presidente era o Figueiredo. E havia toda a alta burocracia do Ministério Público, do Judiciário, era aquela formada na ditadura militar. Na minha Foi um banca milagre de você ter passado concurso, num concurso. Um milagre. de vez em quando tem dá uns erros, eles dão uma... Sabe? Aí você, no MP, Ministério Público, aí você se tornou pai. Mudou alguma coisa do promotor Tardelli, sem carreira no regime, tendo que ficar na sua, para um Tardelli pai? Porque acredito que nesse momento você foi promotor da infância e da juventude, né? Quando a gente se torna pai, a gente muda tudo. Muda o jeito de guiar. Você não passa mais farol vermelho. Tudo que você pensa, tudo que você vai fazer, você vai, opa, há mais gente comigo. Né? Isso é muito legal. Quando eu fui promotor de infância e juventude de Ribeirão Preto, a gente vivia, na época, né, uma coisa... Coincidiu com a entrada da cocaína no Brasil. A cocaína entrou no Brasil, ela era injetável. E ela entrou via Pablo Escobar certo? E também coincidiu com o HIV, que foi a primeira oportunidade que a gente teve de ver como o país era reacionário, racista, homofóbico, retrógrado, certo? A peste gay, certo? E tudo mais que até hoje o Bolsonaro fala isso. Né? E havia na época uma coisa que hoje a gente foi naturalizando essa tragédia, meninos e meninas de rua. E eu atendi essa... E quando você começa a ver aquelas crianças, e muitas eram crianças, aquilo te dói muito mais forte. Não sei por quê. Não sei por que esse fato de você ter... Você começa a pensar, você muda um pouco a fase do pensamento. Eu me aproximei muito mais deles, eu me tornei muito mais raiz nesse aspecto. Assim. Então, essas crianças foram morrendo em razão do HIV e em razão da cocaína que era injetável. E era muito trágico isso, porque elas deixavam de aparecer, elas eram levadas sempre pela polícia. Uma das primeiras coisas que a gente fez, tem um lugar em Ribeirão Preto, não sei se ele ainda existe, se existir, ele é muito bacana, chamava Casa das Mangueiras. A Casa das Mangueiras começou a trabalhar com a gente, e ela recebia essas crianças, esses adolescentes, que tinham que ser levados ao Ministério. Foi quando surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente. Só que uma coisa é você receber um moleque sujo, assustado, com fome, aterrorizado, apavorado. Outra coisa é você receber aquele mesmo garoto depois de ter tomado um banho, comido, uma comida quente, comida. É.
Muda totalmente. Muda a pessoa. É outra pessoa. É outra dignidade. Algum caso te marcou especificamente nesse contexto? Eu te contei que foi um caso que me marcou profissionalmente, talvez tenha sido o fato decisivo da minha vida funcional, assim, né? Eu comecei a conhecê-los todos, sabia o nome, os pais, porque a criança de rua, a criança que dorme na rua, é aquela que sabe que não pode dormir na casa dela. Ela não dorme na rua porque ela prefere dormir ao relento, ela dorme na rua porque se na casa dela, ela vai dormir debaixo de porrada. E eu conhecia todos eles, né? E entre eles, uma vez, apareceu um mais alto. E claramente mais velho. Ele não era criança. Mas o comportamento dele era de uma criança. Eu falei assim, como é que você chama? Ah, eu acho que eu chamo Ivan. Ivan do quê? Eu acho que é Meneia. Como acha que chama Ivan? Como acha que é Meneia? Quando você nasceu? Eu mudei a pergunta. Que dia que você faz aniversário? Eu não sei. Aí nós descobrimos, com muito esforço, que ele havia sido... Nós, que eu falo, todo mundo que trabalhava lá. Serviço social, Serviço social, psicóloga. Tinha uma psicóloga lá muito habilidosa, né? Uma assistente social muito habilidosa e que tinha muita paciência de conversar com eles. Passava a tarde conversando com eles, assim, até que foi chegando algumas coisas. Ele se lembrava de ter morado numa casa em Moema. Moema? Aí em Moema a gente descobriu que a antiga Fundação Casa, que eu acho o nome mais mórbido possível, né? Não pode ser casa, né? Que lá não é casa de ninguém. Eu acho essa sigla cínica, abjeta, sabe? Havia a FEBEM, e a FEBEM se dividia em dois grandes núcleos. Os infratores e olha os nomes, abandonados. E a FEBEM abandonados, tinha pequenas unidades, pequenas casas, que de um tempo depois passaram a não ter placa na porta, porque a vizinhança não gostava de ter crianças pobres ali. E uma dessas casas era mesmo em Moema. Não foi difícil achar essa casa em Moema, né? E disseram para a gente que realmente tinha um menino lá, com as características dele. Na época, o instrumento mais rápido de comunicação era o fax, que era ele mesmo, que ele se chamava Ivan Meneia, mas que não se sabia que dia que ele tinha nascido, porque ele tinha sido posto numa roda, certo? Quando havia roda em algum lugar, foi trazido, enfim, não se sabia nada dele. E o menino teria vivido naquela casa lá quase 10 anos. Eu falei, pô, como é que em 10 anos depois você não faz documentação, você não faz nada, né? Certo? Fica lá um ser humano lá dentro, certo? O Ivan sumiu. Como muitos sumiam. Eles eram nômades, eles iam para cidades em torno. Aí um dia eu estou em casa, me liga um amigo que era médico no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ó, tem um menino aqui que está muito mal. Ele não deve passar dessa noite. Ele chama Ivan. E ele pediu para ligar para você, ele quer falar com você. Você pode vir aqui? Eu fui. Não tinha por quê não ir. Chegou lá, encontro o Ivan muito, muito debilitado, já muito, muito magro, pesando menos de 40 quilos, assim, sabe? Já no fim da jornadinha dele, curta aqui. Vítima de HIV, no ambulatório das vítimas de HIV. E ele vira para mim, ainda com a voz, já com a voz muito fraca, fala assim, que eu não queria morrer sem ter uma coisa, uma festa de aniversário. Queria morrer. Tenho vontade de chorar até hoje, mas...
Eu saí correndo, comprei as coisas lá, o chapeuzinho, o soprador e tal, né? E engraçado que nesses momentos o corpo de enfermagem se torna um corpo extremamente solidário, sabe? Como hoje existem essas histórias assim edificantes de enfermeiros que cantam, que dançam, enfermeiras que fazem isso. Na época do auge do HIV, também isso havia e fizemos. Ele morreu naquela noite nos braços da gente. Eu lembro quando eu era jovem que, desde os tempos, 9 anos, 10, e assim por diante, seu engajamento com as crianças de rua, na época, crianças de rua, que era o nome que se falava, com as crianças vítimas de abuso infantil, né? E você presidiu por muitos e muitos anos uma ONG de acolhimento a crianças vítimas de abusos sexuais, né? E que Nossa, era o Cerca. o Cerca, o glorioso Cerca. Era o Cerca. E O você Cerca, podia falar mais sobre isso. Eu acho que é uma coisa que as pessoas podiam saber, porque foi uma política muito, muito importante que poderia ser retomada, sabe? o Cerca foi uma das melhores coisas que a OAB fez. Na década de 70 ainda, havia uma advogada aqui em São Paulo, ela já está bem idosa, já não está conseguindo mais trabalhar, chamada Lia Junqueira. Essa mulher, juntamente com outras pessoas, mas ela na frente, ela tomando todos os tiros que você puder imaginar, funda o que se chamou Primeira Vez de Serviço de Advocacia da Criança. Foi a primeira vez que a palavra criança foi utilizada no serviço de advocacia. Porque até então era menor. Os menores, menor. O casal tem 2 menores, 3 menores. A palavra criança não existia. Ela foi existir oficialmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E até hoje você vê juízes e promotores e advogados dessa área referindo-se a criança como menor. Não tem menor. São crianças e adolescentes. Porque o menor é o de menor, é aquele caracterizado, é aquele menino que todo mundo, aquela menina que todo mundo sabe quem é, que cor que tem, de onde vem, porque qual o atendimento que não vai receber. Quando você transforma esse menor numa criança, você traz esse menor para aquela pessoa que você tem dentro de casa uma criança. Então, começa o SAC, que vai se transformar anos mais tarde no SECA, que é Centro de Estudos e Referência da Criança e Adolescente, que tinha por finalidade o atendimento, cuidado com crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e abuso sexual. E era um cuidado que a gente pode dizer assim, holístico. A gente fazia... Por quantos casos tinham de meninas, principalmente meninas, trazidas de regiões mais carentes do Brasil, por casais da burguesia. ordeira sociedade, certo? Da sociedade pagadora de impostos, e dizia que ia pegar a guarda, olha, vamos ter a guarda dessa criança para dar escola, para dar formação, quando isso era uma mentira. Essa criança era levada para trabalhar como escrava mesmo, doméstica. E a gente começa a entender que a violência contra a criança é aquela praticada por quem está próximo à criança. É aquela pessoa em que a criança confia. E isso tanto vale para a criança como para o adulto. Eu nunca vi nos processos de violência sexual que eu trabalhei, foram muitos, porta quebrada, janela quebrada. A vítima permite a entrada do agressor porque ela tem certeza absoluta de que não será agredida. O que torna o estupro muito mais monstruoso do que é. Ele é um crime, além de uma violência absurda, ele é cometido por pessoas que aquela mulher, aquela criança, jamais imaginaria que fosse fazer aquilo com ela. É um crime contra o corpo da criança, mas é um crime também contra a autoestima. A autoestima, a formação, tudo. Tudo, tudo, tudo.
Vai viver problemas de confiança para sempre. Para sempre. É. E a gente foi aprendendo isso. Eu me lembro que veio a chamada Lei da Palmada. Eu fui fazer uma palestra uma vez numa cidade de Santa Catarina sobre a Lei da Palmada, quando eu era presidente do SECA. Eu tive que sair de lá escoltado no carro de polícia. Porque a ideia que se tinha era que o governo está interferindo na educação do meu filho. Está interferindo na educação da minha filha. A única coisa que se pede é não dê porrada. Ninguém está interferindo em nada. Né? Quebra o ciclo de violência, né? Quebrar o ciclo de violência. Em direito, a gente chamaria isso, na bula do remédio jurídico, direito à intangibilidade física, o direito de não ser tocado. Nós tivemos assim... Pai, você devia escrever um livro sobre isso, sabe? Contar essas histórias, capítulo, essa sua trajetória com crianças vítimas de abuso sexual, crianças vítimas de violência, às vezes na FEBEM, às vezes que teve que ser escutado, os casos, o que você aprendeu. Isso seria um excelente livro, viu? Eu acho que é um programa que a gente está se aproximando do final. Imagina, a gente não falou 0,5%. Assim, o que a gente está falando não tem nenhum site especializado em cobrir violências contra crianças, violências contra cobrir isso, cobrir atenção, cobrir política veja uma pública. coisa. Não tem setorista de jornal. Não, mas eu acho que esses temas indigestos, esses temas que o patrocinador não gosta de colocar o seu produto ligado a eles, sabe? Eles só poderão ser tratados por essa mídia alternativa. Só. A própria agência pública, né? Nesse sentido, a própria agência pública, ao veicular o caso do Samuel Klein, ele, por décadas, enfileirava crianças na porta do gabinete dele, na porta das mansões dele no litoral de São Paulo. E eram crianças, algumas de 9, 10, 11, algumas meninas, né, que quando envelheciam eram descartadas para repetirem o ciclo de violência com o irmão mais jovem, etc. Foi décadas isso foi noticiado, isso não foi repercutido. Então, a mídia você acha que ninguém mesmo sabia? Você acha que ninguém sabia disso? Você acha que alguém faz uma festa desse tamanho, tem essa ostentação, tem essa publicização, sem que ninguém tenha... Você pode até imaginar, olha, foi uma atividade clandestina, muito bem organizada, muito silenciosa, com pactos de cumplicidade por todos, mas não foi. Foi feita durante o dia, a céu aberto. Claro que se sabia. Mas há uma dificuldade, há um entrave capitalista que fala assim, olha, eu não vou pegar, o maior assinante de todo mundo, é o maior anunciante de todo mundo, é aquele que promove desde o Big Brother, o Campeonato Brasileiro, a Fórmula 1, certo? A novela, tudo é ele, porque é o maior varejista que a gente tem. Né? Então, esse camarada tinha um lado obscuro, tétrico, macabro, que só veio à tona depois da morte dele, por uma investigação que começou numa coisa assim, absolutamente fora da casinha. Né? Começaram a puxar o fio e começou a vir o elefante, o hipopótamo. Certo? Começaram a perceber a monstruosidade daquilo que estava lá, mas passou por anos de silêncio. Nesse sentido, a ministra Damares, né, ministra da Família, sei lá como é o nome desse ministério agora, que é uma ministra da Família, mas que mobiliza pessoas para irem na porta de um hospital hostilizar uma criança que foi estuprada, engravidada por um tio. E que estava, portanto, exercitando o direito dela.
É Direito dela. lícito é lícita a interrupção da gestação em caso de estupro. Isso está na lei desde 1940. Eu não vou classificá-la, ministra Damares, mas o que eu gostaria de dizer é que um ministério que toma essas ações e, ao mesmo tempo, extingue políticas públicas de atendimento à mulher vítima de violência, mas de atendimento a meninas vítimas de abuso sexual, vítimas de porrada, vítimas de tudo que é toda essa cultura brasileira que a gente está comentando, é uma política genocida. É uma política de devastação. eliminação, é uma necropolítica, eu não tenho dúvida disso, certo? E patrocinada por um governo que hoje eu definiria, a expressão que me veio no governo de hoje, delirante. É composto por pessoas com muita dificuldade de trato com a realidade. A internet, as redes sociais possibilitaram a união desses delirantes todos, e eles se formaram, se fortaleceram, criam um discurso que é um discurso fácil de você aceitar. Olha, se a gente eliminar a droga, a família melhora, se a gente eliminar o álcool, a família melhora. Então, nós não podemos ter política de atendimento e acolhimento a quem usa droga ou a quem usa álcool, porque nós estamos contrariando a proteção da família, que é em si mesmo uma criação de Deus. Então, a gente tem que aproximar a família de Deus. Isso é um discurso fácil, maniqueísta, de rápida e imediata apreensão, e ele coloca sempre dividindo o mundo entre mocinho e bandido. É muito fácil você querer estar do lado do mocinho. E a partir do momento que você está do lado do mocinho, é só matar os bandidos. Está tudo certo. E se você tivesse alguma coisa para dizer, desculpa, Teti, a gente está chegando no final da nossa entrevista. E essa entrevista aqui vai ser chamada de proteção à criança e ao adolescente. Eu acho que até o começo, eu acho que a gente tem que fazer um programa, porque tem muita coisa para a gente falar. Né? Tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa. É impressionante. A gente tem que fazer um programa. Então a gente vai chamar nesse programa aqui, nesse 1% do que a gente pode conversar, de proteção à criança e ao adolescente. Você que foi promotor 20 anos nessa área, sei lá quantos anos, muitos anos, presidente de ONG, e viu essas crianças serem atendidas e abusadas. E está vendo agora um desmonte do governo nessa área e uma inabilidade do Poder Judiciário em lidar com essas questões. Qual a sua mensagem final sobre a proteção da criança e do adolescente? A gente tem que aprender e entender o seguinte. A criança é aquele ser humano que vai depender de nós. A única forma, e talvez o único dado concreto que a gente vai poder apresentar um dia, é tratar essas crianças igualmente. É, por exemplo, permitir que as crianças que moram nas periferias tenham educação digna, tenham proteção, tenham saúde, tenham formação, tenham chance, tenham sonhos, tenham possibilidade, perspectiva de desenhar para si mesmas o amanhã que elas vão querer. Não é possível a gente imaginar que as mães dessas crianças têm que cruzar a cidade sem ter onde, com quem essas crianças fiquem. E não é só ficar, não é só estar. É preciso dar a essas crianças um sentido de semente da manhã. Elas, o que você vai ser quando crescer? Quantas vezes fizeram essa pergunta? Essa pergunta, toda criança tem que sonhar responder. Ela não tem que lutar pela sua sobrevivência diária. Ela não tem que lutar pela sua subsistência diária, pela existência física diária mesmo. O que nós estamos fazendo é um crime geracional. Nós estamos criando condições hostis para o Brasil e o mundo de amanhã. Eu não vou estar mais nesse mundo daqui a 40, 50 anos. Mas as crianças que estiverem nascendo hoje estarão aqui daqui a 40, 50 anos
certo? E nós precisamos criar condições para que a gente comece a criar efetivamente as bases de uma sociedade. E para isso não há como a gente dizer o seguinte: os dois grandes monstros têm que ser combatidos: o racismo e o machismo. Eles sufocam a infância. Eles matam a infância. O que a gente está fazendo hoje, nós estamos vivendo, nós estamos retrocedendo ao que de pior nós já fomos. Nós demos uma melhorada, mas teve gente que não gostou dessa melhorada. E quer que a gente volte a ser o que éramos, o que fomos durante 400 anos. E é fácil voltar, porque todo mundo sabe como é que era. O que a gente precisa é começar a desenvolver a sociedade para aquilo que nós ainda não fomos, mas que podemos ser. Brilhante, é isso aí. Eu queria, pai, agradecer muito. Queria dizer que foi uma honra. Queria dizer que você sabe como esse tema é caro para nós. Você sabe de como o seu engajamento nessa questão honrou toda a nossa família, honrou todas as pessoas que você atingiu e a transformação que você fez na vida das pessoas, de crianças e adolescentes, estão aí para serem reverberadas pela história. Eu queria te agradecer e dizer que foi uma honra, uma alegria e é um orgulho ser seu filho e ser um admirador da do seu trabalho, do seu lindo trabalho. Muito obrigado. Meus amigos da Carta Capital. Um beijo. Eu tô além das palavras agora. Um beijo. Meus amigos da Carta Capital, com esse encontro, eu me despeço da primeira temporada do Carta Aberta, o nosso convidado mais ilustre, com todo respeito aos outros que antecederam, e dizer que eu encontro vocês na segunda temporada. Agradecer a Bruna, que foi nossa comentarista, agradecer o Kaká, que é o nosso diretor, agradecer todos os envolvidos na carta, para que esse projeto fosse bem sucedido. Agradecer também os patrocinadores, a plataforma Feminismos Plurais, e nos vemos numa próxima. Foi uma grande alegria.